Hello, hello, hello. Boa noite, minhas lindas e maravilhosas. Boa noite, sejam bem-vindas a mais uma live quinta-feira, nosso dia de encontro para falar sobre a consultoria de imagem e estilo, sobre esse universo que eu amo tanto e eu sei que vocês também amam, de looks, make, imagem, moda, tendências. Quem aqui ama todo esse universo assim como eu? Boa noite, minhas lindas. Hoje o nosso tema é um tema bem especial, bem legal, que nós selecionamos para falar hoje, que é como uma consultora consegue transformar a imagem de uma pessoa. Como que isso acontece? Como que uma consultora faz? O que ela faz para transformar? Então, hoje eu vou dizer sobre isso para vocês. E vai ser um papo muito legal, porque muita gente ainda acha que a consultoria é só sobre montar looks. E quando a gente fala, né, não, a consultoria é uma transformação, é um processo de dentro para fora, muitas pessoas olham e não entendem. Oi, amiga linda, beijo, meu amor. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas como assim? Só descobrir o estilo, o formato corporal, tudo isso vai transformar a pessoa? Transformar a imagem? Mas como é que é o processo? Então, hoje eu vou falar para vocês o processo de transformação que uma cliente passa junto com uma consultora de imagem e estilo. Vocês estão preparadas? Obrigada, minhas lindas. Cadê minhas girassóis aqui? Enviando os nossos girassolzinhos, o nosso ícone, more. Então eu quero saber quem de vocês aqui, como que estamos aqui? Quem está comigo essa noite? Você é consultora em formação, você quer ser consultora, você quer transformar a sua imagem pessoal, você é uma apaixonada por esse universo, qual é o seu status nessa live aqui hoje? Comenta para mim. E se você é minha aluna, né, já põe o girassol aqui que eu já vou entender. Olha lá, todos esses girassóis são minhas alunas maravilhosas. Futuras girassol, futuras consultoras, ou muitas consultoras já. E vamos falar sobre isso? Olá, amiga, você é bondosa demais, querida. É a consultoria, amiga, que faz isso com a gente, né? Olha lá, muitas gerações de informação. Quer ser consultora? A Já Soares falou, então fica aqui já, porque você já vai começar a entender como é o trabalho de uma consultora. E isso é muito importante quando a gente quer entrar na área. Eu, quando lá atrás, né, há mais de 5 anos, já sou consultora há 5 anos. Quando eu queria ser consultora, quando eu queria trabalhar com a moda, né, eu não sabia exatamente o que uma consultora fazia, tinha as minhas ideias, mas eu não sabia qual era o processo passo a passo. E quando eu descobri, eu me apaixonei e tive certeza que era isso que eu queria. Então, eu tenho o intuito também de trazer para vocês esse passo a passo para quem quer ser consultora, para realmente entender como tudo funciona e se encantar ainda mais, né? Para você realizar o seu sonho de viver da moda, da área da moda. Porque essa é uma das profissões da área da moda que mais crescem e mais lucrativas. É sério isso, gente. Essa profissão não é só uma profissão que vai te dar status, um título profissional, ela vai elevar sua autoestima, mas é uma profissão também muito rentável e só está começando. A gente só está no início ainda de uma longa jornada de crescimento da consultoria de imagem e estilo no Brasil. Tá? Boa noite, minhas lindas. Vamos entender então como que uma consultora consegue transformar a imagem da sua cliente, de uma pessoa? Quando eu digo isso, assim, transformação. O que vem na mente de vocês? O que vocês imaginam? Como que uma consultora transforma a imagem de alguém? Muita gente acha, se a gente perguntar para fizer uma pesquisa, muita gente vai dizer: ah, porque a consultora fala o que é certo e o que é errado, e aí a pessoa veste, pronto. Muita gente pensa isso. Oi, Celine, minha linda, minhas girassóis maravilhosas. Muita gente pensa isso, que a consultora vai chegar ditando regra, vai chegar dizendo: nananina, não, joga fora essa blusa não. Essa calça, essa skinny, nem pensar. Né? A skinny, tudo bem, deixa quieta a skinny. Mas, faz de conta, né? Quem já me conhece sabe o ranço. Mas
Gente, a consultora é muito, muito longe disso, né? Muitas pessoas estigmatizaram isso, assim, de que a consultora vai chegar julgando, determinando o que fica e o que não fica no guarda-roupa de uma pessoa, e não é isso. Consultoria não é isso. Outras pessoas também acham que uma consultora de imagem e estilo vai só indicar tendências, que uma consultora de imagem e estilo vai pegar tudo que apareceu no Fashion Week e fazer o seu cliente vestir. E aí a pessoa muitas vezes pensa assim: ah, eu não preciso de uma consultora porque ela vai me vestir toda diferentona. Não me identifico com aquilo, então eu não preciso. E tá totalmente errada essa ideia. Que uma consultora de imagem e estilo, ela pega as referências de moda e usa como? Cadê minhas alunas? Minhas alunas sabem qual que é a nossa máxima. Uma consultora de imagem e estilo usa a moda como ferramenta. E a consultoria de imagem e estilo, qual que é a base? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso né, a parte mais importante da consultoria? As pessoas. Então, eu sempre digo que a consultoria de imagem e estilo não é só sobre moda, é sobre pessoas, as pessoas em primeiro lugar. Oh, muito bem, minhas alunas já sabem e elas têm isso dentro delas também, de colocar os clientes no centro. Quando a gente coloca a pessoa no centro, muito maravilhosas, a pessoa no centro, o que isso demonstra? Que é um trabalho humanizado, que é um trabalho que vai considerar os sentimentos, as vivências, as histórias, as crises pessoais, as crenças. Então, é um trabalho que eu estou primeiro contextualizando o que é a consultoria, né? O que uma consultora, como que é ser uma consultora no âmbito geral, mas eu já vou falar o passo a passo de como essa transformação acontece, tá? Então, uma consultora, em primeiro lugar, ela precisa ter o quê? Empatia. Empatia. Por quê? Empatia, estar aberta para ouvir, se colocar no lugar daquela cliente, para entender todo o contexto de vida, entender as necessidades dessa pessoa, entender quem ela é, não só como profissão, como dia a dia, mas também o seu corpo, o seu estilo, as suas cores, as suas preferências. Então, uma consultora, ela tem que ir aberta. E exatamente por isso que a consultora de imagem e estilo e a consultoria é totalmente o contrário do que muitas pessoas pensam, que a gente vai chegar ditando regra, dizendo isso pode, isso não pode. Não. Se você já viu alguém fazendo isso, isso não é consultoria de imagem e estilo, tá? Porque a consultoria de imagem e estilo, em primeiro lugar, a consultora vai entender quem ela vai atender, vai perguntar. Exatamente por isso que o primeiro passo de qualquer consultoria, de qualquer processo que uma consultora faz, é o quê? Cadê as minhas alunas maravilhosas? É a entrevista. A consultora vai sentar com a cliente. Sentar, eu digo assim, termo literal, né? O termo ali, porque pode ser por uma videochamada. Atualmente, né? A gente consegue fazer todo o processo presencial e online. E até por isso que é uma das profissões que mais cresce, né? E mais lucrativas, porque nós não temos limites nem fronteiras. A entrevista, olha as minhas alunas, ó, ligadíssimas, elas já sabem todos os processos e sabem aplicar, né? Com maestria. Então, o primeiro passo é entender quem é aquela pessoa, ouvir. Muito bem, olha que a Sueli escreveu aqui, que maravilha, ó. A Sueli também é minha aluna consultora de imagem e estilo, lindíssima, maravilhosa. Todas as minhas lindas aqui, ó. Márcia, Abel, arrasaram. Cada caso é um caso, é personalizado, exatamente. Então, uma das coisas que eu ensino para as minhas alunas, assim, e nós temos isso, é não julgar. Não julgar o que uma pessoa gosta, o que ela passou, porque nessa entrevista, nesse questionário inicial, a ideia, né, e o objetivo é que a pessoa se abra realmente com a consultora, para que a consultora entenda por quê. Ela entenda todos esses processos que cada pessoa viveu. Por quê? Aquela frase que eu sempre digo para vocês: o vestir é emocional. As pessoas carregam
emoções mal resolvidas, feridas, e tudo isso se reflete no vestir. A pessoa que tem vergonha de vestir isso, vergonha de vestir aquilo, autoestima baixa, ela está carregando muitos sentimentos, muitas emoções, muitas feridas, como eu falei. Então, a consultora precisa entender e acessar esse conteúdo interno. E isso começa a acontecer dentro na entrevista. Então, nós consultoras temos que ter uma sensibilidade nesse momento para ouvir, para conduzir as perguntas. Mas, Josi, que tipo de pergunta que eu faço? Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Não. Nós temos, dentro da formação, na minha metodologia, um questionário já com perguntas certas para você só seguir. Só que a gente estuda esse questionário para não ficar uma coisa robotizada, né? Então precisa ser dinâmico. E tem perguntas que não vão rolar porque não fazem sentido, e aí pula. Então tem que realmente parecer uma conversa entre amigas e não uma entrevista de emprego, né? Eu gosto sempre de dizer isso. Então, a entrevista sempre é o primeiro passo, porque o nosso objetivo não é vestir ninguém de um personagem, mas sim entender o que aquela pessoa sente, entender o que ela busca, entender o que ela deseja. É muito importante essa parte da entrevista. Então, como que a consultora consegue transformar a imagem de alguém, de uma pessoa? O primeiro passo é esse, porque a consultora, ela vai sentar, olhar olho no olho da seu cliente, olho na tela, né, no celular, se for. Pode ser por ligação também, mas eu gosto sempre de vídeo, né, porque a gente transmite, a gente entende melhor olhando a pessoa. E nesse momento a gente já começa a gerar transformação. Quando a pessoa começa a falar, quando ela começa a entender muitas travas que ela tem, que se refletem na imagem, a transformação já começa a acontecer. A gente já começa a tudo fazer sentido. Sabe aqueles cliques, insights, assim? Nossa, é por isso que eu não gosto de usar vermelho. Uma situação hipotética, sabe? Obrigada, Marcinha linda. E uma situação hipotética. A pessoa fala, por isso que eu não gosto de usar cores. Por exemplo, vou lembrar o caso de uma aluna. Ela falou que ela não usava cores porque na infância que ela tinha pavor de cores. Na infância, a família dizia que quem usava cores era prostituta. Então, ela nunca pôde usar cores. E aí, hoje já, né? Ela tem 50 e poucos anos, não me lembro exatamente. Uma linda. E hoje ela tá conseguindo se redescobrir e se aproximar das cores. Mas ela tinha pavor. Por quê? Porque isso foi algo que disseram e uma verdade que ela, né, levou para a vida dela. Outra coisa, por exemplo, eu tive uma cliente que ela era uma corretora de imóveis. Chiquíssima ela, atendia alto padrão, e a gente precisava, então, na parte de desapego. Ela comprava muitas coisas, comprava, e ela não usava tudo. Ela gastava muito dinheiro com compras e não conseguia desapegar das coisas, e tinha outras questões também ali, né, que não convém falar. Aí, nessa conversa, ela me contou o que ela viveu na infância. A casa dela, quando ela tinha 12, 13 anos, se eu não me engano, a casa que ela morava com a família pegou fogo. E eles perderam tudo. Ou seja, ela perdeu todas as roupas que ela tinha. E ela falou assim, que imagina, né, uma pré-adolescente, além do trauma de perder a casa, perder tudo, ela também perde a identidade. Ela falou que ela viveu muito tempo, um bom tempo da vida, né, depois desse fato, muito trágico, né, ela viveu de doações, eles viveram assim, pegava roupa emprestada, e foi assim que sobreviveram, né, não só com roupa, mas com tudo, mas principalmente com roupa. Então ela tinha que usar roupa às vezes de homem, porque era o que tinha para vestir, e isso marcou muito ela. Então, ela tinha questões relacionadas ao vestir de apego, né? Então, como que a gente vai descobrir isso? Se você não conversar, se você não olhar no olho, se você não conduzir a pessoa, não é verdade? Então, a transformação começa nesse ponto que a consultora vai sentar, vai dar toda a sua atenção para o seu cliente, vai se colocar no lugar do cliente e ir sentindo ali, né?
quais são as dores que a cliente tem, quais são as questões mais profundas que cada pessoa tem dentro do seu íntimo, tá? Por quê? A gente precisa acessar isso para que a transformação aconteça e seja definitiva. Por quê? A consultora, nós não queremos que a pessoa passe por uma consultoria, vive uma transformação e daqui uma semana você foi embora da casa dela, acabou a consultoria, aí ela tá lá se vestindo da mesma forma, não houve transformação efetiva. Fazendo as mesmas coisas erradas, né? Então isso demonstra que não houve transformação. Então quando há uma transformação real, a pessoa continua aquele processo só melhorando eternamente, né? É uma melhoria assim, ó, como eu falo, é algo irreversível, tá? Então, entenderam aqui? O primeiro passo para uma consultora transformar a sua cliente na pessoa é entendendo quem essa pessoa é. Entendendo o que passa dentro do coração dela. E mais, não só emoções, entendendo qual é a idade que ela tem, qual é a profissão dela, quais são os objetivos, quais os objetivos de vida que ela tem para daqui a um ano, como que ela se vê daqui a um ano, como que ela se vê daqui 5 anos? Qual parte do corpo dela que ela não gosta? Qual parte do corpo que ela gosta? Tudo isso nós precisamos entender. Para gerar transformação, para focar no que realmente merece atenção, não é mesmo? Concordam? Estão gostando? Estão compreendendo? Está fazendo sentido? E aí, depois disso, depois que a gente entendeu quem é a pessoa, quais os objetivos que ela tem, e essa é uma conversa deliciosa, assim, eu falo que a consultora tem o privilégio, né, de sentar num café ou na casa da pessoa, tomar um cafezinho, ou ali assistindo, vendo a pessoa, né, online, e ter esse tipo de conversa, assim, é algo precioso, precioso mesmo. E a cura já começa ali, né? Depois, qual que é a próxima etapa que a consultora vai viver, né, fazer o seu cliente passar para que essa transformação aconteça? Entender o que nós temos de material físico. Material físico. Entender qual que é o formato corporal da sua cliente. Por quê? A gente vai sugerir roupas. A gente não vai ficar só no campo dos sentimentos, da emoção. A gente vai para a parte física mesmo, né? Então a gente precisa entender como é o corpo dessa sua cliente, da pessoa que a gente vai vestir. Claro que o vestimento tem que fazer sentido. Olha lá, tem turma aberta? Não, minha linda, dia 17/7. Anota aí na sua agenda, ó, 17/7 somente. Então, a gente precisa entender qual que é o formato corporal da sua cliente, onde ela tem peso visual, ela equilibra bem essa silhueta ou não, ela tá se vestindo de uma forma que ela não valoriza as suas formas. Tem alguma região do corpo dela que ela não gosta, que ela tem algum trauma, ou só, né, um pouquinho de ranço, tipo, tem uma pochete ali, né, tem uma pochete de gravidez que ela não gosta, não é algo mas tem que ter atenção. Então, depois que a gente conheceu a pessoa, o próximo passo é levantar dados, né, materiais sobre ela. Primeiro, sobre o físico, entendendo o formato corporal. O que a gente usa para fazer análise do formato corporal? Cadê minhas alunas consultoras? Esse mundo da consultoria é fantástico, né, Elza? Aqui, ó, a nossa amiga fita métrica. A gente usa esse aqui, ó, para fazer análise do formato corporal. Presencialmente, a gente mede 3 pontos, né? Ombro, cintura, quadril, faz a análise. E quando é online, Josi, como que faz? Faz também online? Claro que faz. A gente faz online através de uma foto que eu ensino as minhas alunas a como pedir. E é muito incrível, muito tranquilo de se fazer. Ou você pode pedir para a pessoa também tirar as medidas. Você ensina ela e ela vai entender. Exatamente, ó, as alunas todas ligadíssimas. Então, e a fita métrica que vai com o kit, né? Ó, quem já tá de olho na próxima turma aqui, já fica de olho que vai ter surpresa esse... Já tô dando spoiler, ó, gente. Ai, meu Deus. Um caminho sem volta, né, Elis? A Elis viveu uma transformação linda também, né, Elis? Fantástica, maravilhosa. Já era linda e ainda ficou mais. E a consultora, gente, ela passa essa transformação junto da cliente, mas ela vive também isso na formação. Depois eu vou falar mais sobre isso, tá?
E aí eu quero que as minhas alunas coloquem aqui se elas viveram transformações nelas, né? Porque a gente estuda para levar transformação para outras pessoas, mas a primeira transformada somos nós. Então, assim, se você pensa, eu nem tenho estilo, nem sei minhas cores, será que eu estou fazendo certo? Relaxa, porque você é a primeira pessoa que vai viver essa transformação, tá? Porque não tem como você ter contato com todo esse conteúdo e você não se transformar. Olha lá, as minhas alunas confirmando aqui, ó, e é real, né, meninas? E é uma, olha lá, me ressignifiquei, é uma transformação poderosa, poderosíssima. E aí, então, a gente viu o formato corporal da nossa cliente. Por que a gente analisa o formato corporal? Para conseguir indicar. Olha lá, maior transformação. Ai, fico encantada de ver elas dizendo aqui: mudei totalmente, a transformação foi em mim. A gente entende o formato corporal para conseguir guiar a nossa cliente em relação às melhores peças, de como ter uma silhueta mais equilibrada. Né? Mais equilibrada quer dizer mais bonita, mais harmônica. E isso, esquece o peso, esquece a altura. Ó, já estou vivendo essa transformação. Ah, que tudo. Vejo uma girassol aí, hein, Elza? Futura girassol, meu amor. Então, análise do formato corporal, tá? E depois, o que a gente faz também? Ali no mesmo momento, né? No próximo encontro, enfim, análise do estilo. Nós, consultores, a gente vai entender qual que é o estilo da pessoa. Por quê? Cada pessoa tem um estilo. E no total são 7 estilos, né? Na metodologia. 7. Eu fiz 8 aqui, 7. E nós temos um conjunto de 2 a 3 estilos. Então, dificilmente vai ser igual, né? Olha lá, no curso as alunas descobrem a sua cartela de cores, sim, elas conseguem descobrir a própria cartela e ficam especialistas em analisar e descobrir a cartela de qualquer pessoa, presencial e online. Apesar da própria cartela ser um pouquinho mais tensa, né? Porque a própria cartela a gente ainda mistura um pouquinho de sentimento, mas isso é caso para outra live, não é? Então, mas sim, é possível, consegue, e você fica a louca das cores. Eu vou te adiantar isso, viu? Você fica a louca das cores, se prepara, mesmo online. E eu digo que o método online ele é ainda mais seguro, porque a gente tem mais elementos para analisar, a gente tem mais recursos. Olha lá, a Tarlene tá fazendo teste de estilo na modelo dela. Uhul! Adoro essa parte do teste de estilo. Então, o que a gente vai fazer com a nossa cliente agora? Entrevista, formato corporal, teste de estilo. A gente vai entender o estilo. E como que é isso, Josi? A gente vai ficar olhando para a pessoa, né? E dizer o estilo dela? Como que é? Não, é com um teste, uma ferramenta que a pessoa preenche. A consultora tem esse material. E aí, a partir disso, vai sair um resultado e você vai entender as preferências que a sua cliente tem. O que isso demonstra? Você vai pegar o teste de estilo, resultado, pôr embaixo do braço, falar para a cliente, o seu estilo é o sexy, o criativo e o tradicional e pronto. Não, o teste de estilo é como um exame, sabe? Como um exame de sangue. Quando você vai no médico, que o médico pede? Um exame de sangue, porque ele quer saber como que como que as coisas estão aí. Depois, então você chega com o exame, a partir do exame o médico vai falar o quê? Igual eu, quando tava grávida. Josi, vai ter que tomar ferro. Eu tomei ferro, gente. Vai ter que tomar o ferro, sua vitamina B tá baixa. Por quê? Eu ia fazer uma cirurgia, uma cesárea, então a gente tinha um objetivo. Ele estava olhando o meu exame através do que eu vou viver. E o teste de estilo é isso, é um exame, é um diagnóstico, porque ele vai te mostrar o que essa pessoa, sua cliente, mais faz, mais gosta, mais prefere. E a partir disso, vocês gostaram desse, né, do exame? Exame de estilo. Fala que é prova, não, que as pessoas vão correr, não vão querer fazer. E aí você vai olhar e falar assim: entendi, você está dessa forma. Só que, como você está me mostrando que você existe uma diferença entre o que você é e o que você deseja. Você tem um estilo mais sexy, você me disse que você quer ter um estilo mais sério. Então temos uma diferença aqui. O que a gente vai fazer? E aí a gente começa a construir o quê? O plano de imagem. Certo? Então, exato.
Ó, no primeiro encontro, conseguimos fazer isso, exatamente. É isso que eu indico para as minhas alunas. Fazem entrevista, teste de estilo e do formato corporal no primeiro encontro. E aí você pode fazer a coloração no segundo encontro. Se é online, você não vai precisar estar com a pessoa, né? Mas aí você dá o diagnóstico para ela no segundo encontro. Bom que você falou em cores. A gente falou então, né? Formato corporal, a análise do estilo, o exame de estilo. E a próxima etapa é descobrir as cores da sua cliente. Então, são essas 3 análises que a consultora faz antes de partir para qualquer sugestão. Então, é como os exames que a gente faz lá no médico, que ele vai pegando, pede um monte, né? A gente dá até uma raiva, né? Mas o médico precisa entender o que está acontecendo. E a consultora também. Ela precisa entender ali, seu formato é esse, seu estilo é esse. E aí a coloração também. A gente faz análise de coloração para entender o que é melhor para essa cliente. Para daí, a partir disso, a gente começar a visualizar quais as mudanças que vão ser importantes para a pessoa dentro daquilo que ela te falou na entrevista. Não é o que eu acho. Não é o que a Josi acha. Ah, essa pessoa aqui, se ela se vestisse de forma tradicional, ela ia ficar maravilhosa. Mas é bom para ela? É igual eu já falei na live da semana passada, vou repetir. A gente vê na internet hoje todo mundo falando que mulher tem que ser elegante. Gente, a mulher vai ser elegante se for interessante para ela, se for o estilo dela, se ela gostar, se for o objetivo de imagem. Faz sentido colocar todo mundo no mesmo estilo e falar tem que ser isso aqui? Não faz. Então, não é isso que uma consultora faz. E quando eu vejo consultoras falando isso, a mulher tem que ser elegante. Eu arrepio os cabelos. Não, não é todo mundo que quer ser elegante. E se eu quero ter o estilo moderno, qual comunicação que eu quero ter? Então, esqueçam isso, que o elegante é interessante para quem quer transmitir autoridade, depende de tudo. Mas mesmo quem tem um estilo elegante não vai acordar e dormir montada no salto de elegante. Por quê? Porque nós temos tantos papéis na nossa vida. E a gente não só precisa entender o nosso estilo, fazer essa gestão da imagem, como também entender um pouco mais de todos os estilos. Para que, e a gente ensina isso para as clientes. Por quê? Porque pode ter aquele dia que você vai precisar estar um pouquinho mais feminina, mais romântica. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Vocês não contam para ninguém, tá? Vocês prometem? Vocês prometem que eu vou contar um segredo para vocês? Dentro dos 7 estilos, lá no meu teste, o romântico, que é um dos estilos, é o menor. Tipo, não tem nada do romântico. Nada, zero. Tá? Mas... E no meu guarda-roupa tinham algumas peças do romântico, porque eu tentava, queria, até aquilo, né? Quando a gente entende o nosso estilo, a gente para de comprar errado, né? Eu insistia em querer comprar aquilo, que eu, sei lá, achava bonito nas pessoas, mas eu não conseguia usar. Mas, então aí eu vivi todo o processo, né, como consultora, me transformando antes de transformar outras pessoas. E aí eu tirei aquelas peças românticas lá, não fazia sentido aquilo lá no meu guarda-roupa. Era o meu último estilo, né? O meu contra-estilo, como eu falo. Mas a minha sorte é que eu guardei umas pecinhas. Deixei umas lá, umas rendinhas, umas florzinhas. Eu deixei porque eu fiquei com dó. E a minha sorte, sabe por quê? Depois eu amadureci em relação ao estilo e tudo mais. E um dia eu tive... é segredo, vocês não vão contar, tá? Eu tive uma audiência, né? Audiência de guarda do meu filho mais velho. E assim, o meu estilo é um estilo moderno. E só que aí eu pensei assim, nossa, pensando, eu calculando a minha estratégia de imagem para ir naquela audiência, né? Mas se eu for toda muito modernona, posso assustar o juiz, né? Posso assustar, pensar que eu, sei lá, né? Sou meio moderna demais, né? Que eu não cuido, sei lá, a primeira impressão. Qual é a primeira impressão que eu queria transmitir para aquele juiz? Eu só ia ter aquela oportunidade. Eu falei, então eu quero transmitir que eu sou uma boa mãe. Eu sou uma boa mãe, uma mãe carinhosa, uma mãe dedicada. Né, eu já era consultora, né? Então já tinha largado tudo para cuidar do meu filho e viver uma nova era. Aí
que eu fiz? Falei, então eu acho que eu preciso ir um pouquinho mais romântica, um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais feminina. E o que me salvou? Aquelas peças que eu tanto critiquei, assim, né? Que elas estavam lá no meu guarda-roupa. Claro que eu usei elas uma vez na vida, né? Então. E aí eu coloquei uma camisa mais florida, que ela fazia um lacinho aqui de gravatinha, assim. E aí eu fiquei com um ar mais mãe. Então, eu não posso dizer que eu nunca me vesti do estilo romântico. Não posso dizer que eu nunca vestirei. Quando convier, quando for importante, quando isso somar para minha imagem e de forma estratégica contar a meu favor exatamente, Márcia, eu vou usar. E é isso que eu quero que cada cliente minha entenda. Isso é usar a nossa imagem a nosso favor. Vocês não vão contar para ninguém, tá? Não conta pro juiz, não, que você vai falar, ih, me enganou. Não, mas, né, já pensou, você chega toda modernosa lá, né, tem umas tatuagens, uns rabiscos, a pessoa fala assim, isso é muito loucona, né? Então, eu quis causar uma imagem mais delicada. E depende da ocasião, depende da mensagem que você quer transmitir, da comunicação, daquele contexto. Então, os 7 estilos, né, quando a gente fala com a cliente, até o exame, né, entender o resultado dela, entender como a gente vai conduzir ela na consultoria, o que é mais importante também é você ensinar ela a ter esse olhar, um olhar de estratégia, um olhar de intenção, se vestir sempre com uma intenção. Isso é muito importante. Isso é uma ferramenta poderosíssima. Anotem isso. Quem sabe fazer a gestão da sua imagem tem uma ferramenta poderosa nas mãos. Sabia? Então, isso pode mudar o destino, né, de muitas pessoas. Então, uma das coisas que eu ensino para as minhas clientes sempre é isso: olhar as roupas com um olhar estratégico, tá? Então, não é porque, não é meu estilo, mas, cara, se convier, se for importante, se fizer sentido, né, vale a pena trazer uma mensagem estratégica. Certo, então a gente fez aí a análise de coloração. Vamos falar da análise de coloração também, né? Fiquei. Olha lá, a Elis quer que eu repita. Vamos lá. O que eu falei mesmo, gente? Eu já esqueci. Gente, quem sabe fazer uma gestão da própria imagem tem uma ferramenta poderosíssima em mãos. Uma ferramenta poderosíssima. Tá? A pessoa tem TDAH aqui, gente. Não lembro que comeu no almoço, né? Imagina. Não, mas é brincadeira. A pessoa acelera, né? Mas eu lembrei agora. Senão vocês me ajudam a lembrar aí a frase que a Elis quer anotar. Então, depois dessas análises, a gente vai fazer análise de coloração também, né? As famosas cartelas. Isso aqui gera uma transformação na vida da cliente, que vocês, quem já viveu isso, tem ideia. Marcinha, obrigada, meu amor. Escreveu a frase aqui, que maravilhosa. Amei. Poderosíssima. Isso aqui tem um poder de transformação que eu não consigo nem falar, nem mencionar. Cartela de cores muda a vida da pessoa. Então a gente já vem de várias transformações, né? A pessoa acessando o interior, entendendo, fazendo sentido muitas coisas, e aí ela vai descobrindo sobre ela. Ela vai descobrir que aquela calça que ela usa não é a melhor para ela. Que aquela blusa que ela usa tá legal, mas é melhor com aquela outra peça. Aí ela entende o porquê que ela não gosta de usar salto. Depois ela entende por que ela não gosta de usar acessórios. E tudo aquilo vai acendendo luzinhas na mente dela, falando: nossa, agora eu entendi. Agora tá fazendo sentido. Nossa, e eu me culpei a vida toda porque eu não usava salto. Eu me culpei a vida toda porque eu achava que eu tinha que ser só elegante. Então aí você já está transformando a vida da sua cliente de uma forma incrível. Por quê? Você está libertando ela daquelas amarras de regrinhas de isso pode, isso não pode, que ela ouviu a vida toda. E o que a gente faz quando a gente escuta regras e não se adequa? A gente se culpa. Nós mulheres somos assim, não é? Eu já fiz muito isso.
Então, quando você explica para ela, minha linda, você não precisa ter o formato ampulheta. Não tem problema se você tem o formato triângulo invertido. Eu vou te ensinar a ter uma silhueta harmônica, equilibrada, usando as peças a seu favor. Você não precisa mais ficar brigando com a balança. É só usar a peça ideal. Gente, tem libertação maior do que essa na vida de uma mulher? E mostrar para ela, minha linda, você não gosta de usar acessórios? Não é porque você é relaxada, não. Não é porque você é preguiçosa que você não quer pôr acessórios. Você tem um estilo que pede funcionalidade, conforto, praticidade. E isso liberta as pessoas. Nesse ponto aqui, a transformação já aconteceu de uma forma incrível. Calma que é só o começo. Ela ainda está no processo de transformação. Mas vocês estão entendendo como aqui no início a transformação já está acontecendo? Porque a gente começa a levar informações para a pessoa que ela não sabe, informações que são contrárias ao que ela acreditava e que amarrava ela num cárcere, né? Ela era refém daquilo, refém da balança, refém de muitas peças, refém de querer copiar a amiga, refém de ter que gostar de tendência, que ela acha que todo mundo só é estilosa quem gosta de tendência. Quem aqui viveu isso também? Encontrou na consultoria as verdades que ninguém falava. E a liberdade, né? As algemas foram quebradas. E aí, quando a gente chega nas cores, aí pronto é o ápice, né, da transformação. Por quê? Nossa, agora você descobriu por que que aquela blusa marrom não fica boa em você. Não é porque você tem o melasma da gravidez, não é porque você não sabe combinar, é porque a sua pele fica melhor com cores tal, 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 tal. E essa cor aqui não é a ideal para você. É uma sentença? Não, porque você vai aprender a usar as cores que não te favorecem. Não é algo que vai dizer isso aqui, você só vai usar isso aqui agora. Jamais. Jamais. E como eu falei já antes, se vocês veem isso acontecendo, isso não é consultoria de imagem e estilo. Imagem e estilo liberta. Imagem e estilo não prende. Tá? Não prende. Imagem e estilo faz você se reconectar com o seu eu. É uma transformação, por isso que eu digo de dentro para fora, porque primeiro você vai se entender elementos sobre você que você nem sabia que eram importantes, que colaboravam para você sim transbordar a sua beleza. E quando a gente entende isso e entende mais ainda que é muito simples usar todas essas informações, dá aquele sentimento assim, ai meu Deus, por que eu não encontrei isso antes? Por que eu não fiz uma consultoria antes? É tão maravilhoso, por isso que nós consultoras temos esse brilho no olhar de querer levar a consultoria para todo canto do Brasil, do mundo. Porque a gente já viveu isso, porque a gente já foi transformada. E a gente sabe o quanto isso liberta e quanto isso faz a gente querer viver, querer ser a gente mesmo, ser feliz como a gente é. Claro, não tô falando que eu sou 100% a rainha da autoestima. Queria fazer um botox aqui, porque eu acho que eu tô com muitas ruguinhas. Um aqui também, que eu acho que tá ficando mais afundadinho. Tem a pochetinha. Mas eu não deixo de viver, nem de ser feliz, nem de usar uma roupa que eu gosto, nem de me sentir bonita por esses fatos, por esses detalhezinhos. Porque eu sei que o todo, ele é muito mais interessante. E é isso que eu quero sempre fazer com que cada mulher viva, né? E querendo fazer isso, hoje na formação a gente consegue multiplicar. Já são mais de 1.200 alunas na formação. Quando eu vejo esse número, eu penso na transformação na vida delas. E aí eu multiplico pela quantidade de mulheres que elas vão atender, né? Cada uma atendendo uma quantidade grande de mulheres e transformando sua própria vida financeira e tal. Mas ali, né, gerando essa transformação, eu falo, nós vamos transformar essa geração, as mulheres dessa geração, desse mundo, porque isso é vida. Então, gente, eu empolgo, né? Porque eu adoro. A consultoria de imagem e estilo transformou minha vida e não foi só financeira, profissional, foi interna mesmo. E eu falo, quem me viu a minha imagem antes
consegue visualizar. Ah, sim, a Josi hoje tá melhor. Mas vocês não imaginam a transformação interna. Porque isso nos liberta. Aí a gente chega com as cores para nossa cliente. Ela já viveu transformações maravilhosas até aqui. Aí você chega para ela e fala: minha linda, olha aqui, essa aqui são suas cores. Essa aqui não são minhas cores, tá, gente? Eu queria que fosse, mas não são. Essa aqui são suas cores. Essas cores que mais te embelezam. Você pinta o cabelo? Então vamos ajustar aqui para tal cor, para harmonizar melhor com o seu rosto, para fazer os seus olhos brilharem mais, para amenizar essas manchinhas, essa sardinha, enfim. Quando a gente descobre as nossas cores, aí a transformação é aquilo que eu falo, assim, explode, né? Por quê? Isso aqui é muito real. Isso aqui, claro que o estilo, o formato corporal também, mas as cores são poderosas. Quando a gente conhece a nossa cartela de cores, além da gente compreender muitas coisas, por que não ficavam boas, a gente também tem uma tranquilidade de falar assim, agora eu sei o que fazer. Olha lá. Descobrir nossas cores é acordar e ver a transformação com outros olhos. Uma explosão de possibilidades. Que lindo isso, Sueli. Anotem isso aí que a Sueli falou. Realmente, possibilidades. Possibilidades. Cartela de cores não é para prender, é para libertar, é para trazer possibilidades. Olha o tanto de cores. Vocês acham na minha vida? A minha cartela é essa. Deixa eu pegar a minha mesmo, né? Na minha vida, eu seria capaz de ver todas essas cores aqui? Não. Que eu ficava bem em todas essas? Não seria. Principalmente porque lá, antigamente, eu falava que amarelo não ficava bem em mim. Mas não era esse amarelo aqui. Eu falava amarelo, eram todos os amarelos, tipo amarelo ovo. E aí eu não usava amarelo. Nem o mais fraquinho tava perdendo de usar amarelo. Né? Verde, eu sabia que ficava bem com esse aqui, ó. Então a única cor que eu usava era preto, branco e essa cor aqui. Porque eu tinha uma camisa dessa cor, que todas as vezes que eu colocava, antigamente isso, né? As pessoas me elogiavam. Falavam, nossa, Josi, como você tá bonita com esse verde, azul, Tiffany, sei lá. E aí, quando eu usava, todo mundo falava. Eu falava, eu fico bonita nessa cor, vou comprar mais peças nessa cor. Então era o que eu tinha no meu guarda-roupa, preto, branco e Tiffany. E eu tinha umas onças perdidas lá também, que eu gostava de usar, só que eu tinha uma restrição de comprar onça porque eu acabava usando só com preto. Eu não sabia combinar onça, eu não sabia que onça combinava com cores, né? Com rosa, com verde, com azul. Eu usava só com preto. Ô, gente. Que coisa, né? Quem mais fazia isso aqui, ó? Você não usava verde, Gi? Você tem um monte de verde na sua cartela, né? Nossa, fica maravilhosa de verde. Então, isso aqui realmente abre possibilidades. Não só, né, de roupas, mas de acessórios, de cor de cabelo, de cor de esmalte, da decoração da casa, porque a gente fica a louca das cores, só quer tudo na nossa cartela. Se essa parede aqui ó, não tiver na minha cartela, não quero, não. É brincadeira, mas é sério, tá? Gente, eu vou falar, é sério, vou falar uma coisa pra vocês. Esse estúdio aqui, eu brinco da louca das cores, mas é real. Esse estúdio aqui, quando a gente mudou pra cá, a parede era ocre. Essa parede aqui era ocre. Sabe, um vermelho, um terracota? E terracota não tá na minha cartela. E eu não tenho nenhuma roupa, não dá. E aí eu pintei. Isso aqui é um cinza, um cinzinha. Porque imagina como que eu vou fazer uma live numa parede terracota. É sério, gente. A gente ri, né? Agora que eu me dei conta disso, que eu mandei pintar, porque a cor, eu não gostava da cor, mas no fundo essa cor não estava na minha cartela de cores. Né? Então, fica de olho aí se você, como é que tá na sua casa aí a cartela de cores, né? E é fato, né? Se a gente quer trazer harmonia, a gente tem onde buscar. Ó, louco para descobrir a cartela. É vida, amiga. É sério, é vida. Eu não sei como que eu vivi a minha vida sem saber se. Eu sei, vivia uma vida monocromática, né? Preto, branco
E o Tiffany aqui, pontualmente, porque eu não comprava o Tiffany porque eu não sabia combinar. Então, quando eu comprava, tipo, uma blusa Tiffany, eu só usava com a calça preta. E aí, então, eu não comprava porque eu ficava com poucas opções. Olha lá, mudei muito depois da análise de coloração. Abre um universo de possibilidades, né? Então, falando em transformação, aí a gente tem mais um ponto. Vamos voltar aqui no tema da live. Então, em cada etapa, a consultora vai proporcionando para a sua cliente transformações em pontos específicos que são irreversíveis, descobertas e aquele reencontro com o seu eu que eu falei para vocês. Por que reencontro com o nosso eu? Porque quando a gente é pequeno, a gente é muito espontâneo, a gente tem o nosso estilo. Quem aqui tem filha pequenininha? Filha, filho? Tipo o Otto, tá com 3 aninhos, fazendo hoje, ele lindo. E aí ele quer botar a botina com a calça listrada vermelha, com a camisa de bolinha, com o boné do Mickey. Quem tem filho é assim. E aí o que a gente faz? A gente corta, né? Não, meu filho, tá parecendo um palhaço, parecendo patati patatá. Vai lá, troca essa blusa, coloca o tênis que eu comprei, combinandinho. O que a gente faz? A gente corta a criatividade da criança. E nós vivemos isso com certeza. E a gente começa a trazer medo da pessoa, da criança, né, que vai crescendo, se tornando adolescente, que é uma fase, já uma fase em si, que já carrega, né, muitos conflitos. E aí a gente faz com que a criança, tipo, o que eu vou vestir, não posso escolher, né? Eu tenho que me adequar a um padrão. Tenho que me adequar a um padrão, sempre o padrão. E aí nós, mulheres, a gente vai se distanciando de quem a gente é. A gente vai sempre buscar externamente referências para a gente se vestir. Quem aqui na adolescência olhava aquela amiga que se achava super linda e copiava? E isso, além de não ser ideal, né? Porque dificilmente a gente vai conseguir usar as mesmas coisas que outra pessoa. E quando você tem filho de 10 anos, que você compra roupa e ele fala que é o estilo dele. Ai, meu Deus do céu, já entende de estilo, porque a mãe consultora, já libertou a criança desde cedo. Lindo, né? Parabéns, minha linda. Então, a gente vai buscando no outro a referência. Tipo, eu não vou escolher, eu vou me basear naquela minha amiga, que eu acho ela estilosa. E eu começo a buscar só a referência dos outros, copiando, me inspirando. E a gente se frustra. Por quê? As nossas cores, muitas vezes, a maioria das vezes não é igual da amiga, o nosso corpo, as nossas necessidades, o nosso estilo, nosso objetivo de imagem, mas a gente quer encaixar aquilo na gente e dói. Por isso que dói tanto a questão da imagem, quando a gente se desconectou de nós mesmas e estamos olhando só para fora, né? Só vivendo presas nesse padrão. E aí dói muito. Então, por isso que essa transformação aí, faz a gente voar. Depois, o que acontece? Que a consultora continua levando transformação para a vida das pessoas. O que a gente faz depois dessa etapa da análise de coloração? Ensina a cliente a usar cores, é incrível. O que a gente faz? Olha o acervo dela. Isso numa consultoria completa, tá? Vai olhar o que a pessoa tem. Olhar o guarda-roupa. Sabe naquela parte lá no Esquadrão da Moda que eles jogam a roupa fora? É essa parte, só agora. Mas a gente não joga nada fora. Não. Nada fora. Né? A gente só faz uma separação. Peças que vão para o conserto, ou fazer um ajuste, ou conserto. Deixa eu arrumar aqui. Exatamente. Ou peças para doação, ou peças para desapego. Né? Nada vai no lixo, porque, gente, jogar uma peça no lixo é uma questão assim, humilhante, né? Quer dizer que aquilo que a pessoa usava era um lixo. Tá dizendo isso, né? Deixa eu arrumar meu batom que tá feio. Então, nessa etapa, a consultora também se reveste de empatia para olhar as peças da cliente, ter muito cuidado a tudo isso. Porque às vezes é uma peça que a avó deu, uma peça que ela guarda com carinho, porque foi do casamento da mãe. Já pensou, você chega lá e fala, nossa, que lixo isso aqui? Por mais que você ache, mas depois de um certo tempo já vivendo a consultoria, você não vai mais, você vai ficar neutra, você não vai mais achar.
sabe? Você vai entender que aquilo é da pessoa, que aquilo é importante para a pessoa. E a gente tem muito carinho, né, nesse momento, porque você está entrando no espaço muito íntimo de alguém. Gente, nosso guarda-roupa é um espaço íntimo, não é? Muito íntimo. Então você está entrando ali na intimidade da pessoa e tem que ter postura, tem que ter carinho, tem que ter empatia, tem que ser discreta. Já pensou você entra no guarda-roupa da pessoa falando assim: nossa, esse aqui tem que ir pro lixo. Você já começa a intimidar, né, a pessoa. Ou você chega lá falando da outra consultoria que você foi. Nossa, no closet de ciclana só tinha coisa horrorosa. Jamais, isso é um comportamento inaceitável. Consultora não fala de processo de outra cliente para ninguém. Pode até trocar com outra consultora, né? Para conselho, para, enfim. Mas para ninguém mais na vida. É zíper na boca. Por quê? Já pensou? Você fala isso, aí a cliente vai falar, nossa, então ela vai falar do meu também. Ela vai falar para todo mundo que tem umas brusinhas furadas aqui. E sempre tem, né? Então, isso aqui é ética profissional. E eu ensino também às minhas alunas esse ponto. Por quê? Não é só montar looks, é a intimidade da pessoa, é a autoestima da pessoa, tudo isso. E a gente precisa ter muita responsabilidade, ter muito cuidado. Então, nessa parte é delicado, né? A gente vai entrar na intimidade da pessoa, separar peças, indicar. Mas, Josi, se eu indiquei ali, separei as peças para doação e a cliente quer de volta, né? Ela vai lá na pilhazinha da doação e põe de volta dentro do guarda-roupa. O que eu faço? As minhas alunas, às vezes, né, falam, Josi, aí eu separei e quando eu voltei lá, tinha lá, a peça tava lá, aquela bendita daquela peça. A gente tem que entender e a gente tem que aconselhar, fazer a pessoa visualizar que aquela não é a melhor peça e ter paciência, né? Se a cliente não está conseguindo capturar essa informação, a falha está na consultora. Consultora que precisa explicar com calma, com paciência, fazê-la visualizar, joga as skins da cliente fora. Dá vontade, né? A gente nessa hora passa vontade. Então, nesse momento, qual que é a transformação gerada nesse momento que a consultora está visualizando as roupas da cliente? Ensinamentos. Nesse momento, você vai mostrar para ela, vai pegar a skinny, vamos pegar aqui o exemplo da skinny, vai pegar a skinny que você já falou para ela que não era uma peça interessante e vai fazer ela vestir e falar, minha linda, olha aqui, o quadril que você tanto reclama, tá gritando aqui. A pochete que você quer abominar, que você quer cortar fora, tá gritando aqui com essa calça skinny. Tem certeza que é o melhor modelo para você? Ela fala, mas eu amo skinny, eu só tenho skinny. Não, calma, vamos com calma. Vamos experimentar outra peça aqui para ver como que fica? E aí você vai fazendo a cliente entender visualizando. Ninguém vai pelo convencimento. A consultora não vai fazer isso aqui certo e você vai ter que fazer assim agora. A gente está trabalhando com adultos, né? Então a gente precisa conduzir. A gente precisa fazer a pessoa visualizar com calma, com respeito, com carinho, né? Que é dessa forma que a pessoa vai se sentir acolhida e vai evoluir. Porque senão ela cria resistência. Né? Se você chega já se impondo assim, ela cria resistência. Fala, não, as skins são minhas. Essas skins ninguém mexe, né? Então, a consultora tem que saber fazer tudo isso de uma forma carinhosa e ideal, né? Próxima, eu vou acelerar um pouco as etapas aqui, porque eu me empolgo e eu não sei se o Instagram não vai derrubar nossa live em 1 hora. Próxima etapa, montagem, compras. Se a cliente contratou compras, você vai com ela comprar, ou se for online, você vai fazer um guia de compras. E também é aprendizado, você vai ensinar a sua cliente a comprar. Antes, como que a cliente comprava? Na promoção, loucamente, todas as peças da loja, sem pensar no estilo dela, sem pensar se aquilo montar 3 looks no mínimo dentro do guarda-roupa dela.
Então, é momento de transformação também. Você ensinar a sua, ah, que lindo, manda coração, ah, que delícia. Você ensinar a sua cliente a comprar, a economizar o dinheiro dela e ter peças que realmente agreguem no seu guarda-roupa, né? Porque às vezes tem aqueles guarda-roupas imensos que nada conversa com nada. Sabe de quem que era esse guarda-roupa? Meu. Meu guarda-roupa antigamente era assim. Além de ser tudo preto e branco, quando tinha uma coisa diferente, nada casava com nada. Sabe? Então, assim, comprava aleatoriamente. Ou comprava para ir num evento, sem pensar no contexto geral. Então, o momento de compras é um momento de transformação real. Você vai ensinar ela, olha, esse tecido aqui é uma viscose, ele é massa, mas ele é muito mais fresco do que esse de poliéster. Você mora numa região muito quente, então esse de poliéster vai ficar muito difícil para você usar. Pode dar aquela pizza. Então, você é um momento de aprendizado de transformação. Aprendizado é transformação, né? Mas, Josi, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar de tecido para minha cliente? Você vai aprender comigo, tá? Relaxa, minhas alunas sabem aqui, né? Entendem que, que tudo você vai aprender dentro da formação. Então, você vai ensinar a sua cliente a comprar, vai ensinar ela a visualizar o tecido, olhar a peça de qualidade, fazer ela entender que aquela peça é uma peça coringa dentro do guarda-roupa dela, sabe? Então, o momento de compras também é momento de transformação. E aí a gente derruba aquele mito que muita gente pensa assim, errado, ó. Ah, eu não vou contratar uma consultoria porque eu não tenho dinheiro para refazer o meu guarda-roupa. Muita gente pensa isso. Porém, é o contrário disso. A consultoria de imagem e estilo vai fazer você ter um novo olhar sobre o seu guarda-roupa e muitas vezes você vai passar tempo sem comprar. Né, Sueli? Conversei com a Sueli essa semana, minha aluna linda, e ela falou exatamente isso, que a consultoria transformou ela de uma tal forma, e ela comprava, estava numa fase de compra-compra, e o guarda-roupa estava lotado, mas ela não usava. E aí, quando ela se tornou consultora, viveu todas essas transformações, descobriu a cor dela, tudo, né? Maravilhoso. Que ela ficou mais de anos sem comprar roupa, porque tudo que tinha no guarda-roupa ela conseguia, né? Fazer ali um samba, né? Combinar tudo com as técnicas da consultoria. E aí, olha só que economia. Então, muita gente fala, eu não vou fazer consultoria porque eu vou ter que refazer meu guarda-roupa, porque eu vou gastar mais. É engano. Você vai economizar, vai aprender a comprar, vai aprender a comprar as peças certas, não vai mais comprar peças erradas. Aí a Sueli falando, não é verdade. Não vai mais comprar peças erradas, não vai investir no que não merece investimento, sabe? Então, transformação na vida de uma pessoa. Próxima etapa. Aí agora vem a montagem de looks. Aí muita gente acha que a consultoria vai só direto para montagem de looks, né, gente? Ah, vai só para montagem de looks. Qual que é a transformação que a montagem de looks vai fazer? Vai me ensinar a combinar cores? Esse é o ponto final. Você já viveu uma transformação incrível, já desabrochou, né? Já floresceu, como eu gosto de dizer. Então, na montagem de looks, a consultora vai ensinar, sim, a combinar, a misturar os estilos, a equilibrar a silhueta. É aquele ponto final onde a gente vai unir todas as pecinhas da consultoria, de todas as etapas, e ensinar a cliente como fazer, orientar o que é melhor para cada ocasião em relação ao estilo dela, a mensagem que ela quer transmitir. E aí, a transformação é fechada com chave de ouro. Porque nesse momento da montagem de looks, a cliente precisa aprender. Ela precisa se tornar independente, ter autonomia. Então, o que eu ensino para as minhas alunas é não ficar só a gente montando. É momento da gente ensinar a cliente. Ensinar ela, porque senão você vai embora da casa dela, termina a consultoria, desligou ali ó, o vídeo, ela vai falar, ai meu Deus, e agora o que eu faço? O papel da consultora é tornar a sua cliente independente. Ela não vai precisar do marido para dar opinião, ela não vai ter que contar com uma vendedora mega maravilhosa nas lojas que são raras para dar opinião para ela, carregar a amiga para o shopping para comprar roupa. Ela vai ser independente. Isso não tem preço, viu? Então, o papel da consultora é esse: fazer com que a cliente não precise mais dela.
Se a cliente, meu amor, fica te ligando depois que você fez a consultoria, algo está errado. Algo não vai muito bem. Nós, consultor, e aí você vai pensar assim, nossa, mas aí ela não vai ser mais minha cliente? Engano seu. A transformação só começou. Pode ser que ela queira se atualizar, ou ela queira captar mais informações de você, ou você vai só viver o processo novamente com outras pessoas. Então, o papel da consultora é conduzir, é ensinar, é transformar, mas principalmente fazer com que a pessoa consiga andar com as próprias pernas depois. Por quê? A gente quer que as mulheres sejam livres. Elas não fiquem precisando da gente o tempo todo. E se a consultora quer ficar prendendo a cliente, né? Ah, não, eu não vou ensinar tudo porque daí ela não vai mais precisar de mim. Olha que escassez, né? Que vibe de escassez. Para com isso. Ensina tudo que você pode. Torne essa mulher livre, para ela voar muito alto. E você tem muitas mulheres aí no mundo para você transformar. Né? Ó, só procuram quando muda a tendência. Que legal, é sinal que você fez o trabalho maravilhoso, Márcia. Porque esse é o intuito, tornar as mulheres livres, tá? Nada de ficar escondendo o ouro. Você vai ensinar ela a fazer, vai dar as ferramentas e ela vai, né? Isso é empoderar as nossas clientes. E tem transformação maior do que essa? Não tem, né? Você dá asas para sua cliente voar alto. Então, a transformação da consultoria de imagem e estilo, por isso que eu digo que ela é de dentro para fora, porque ela começa num processo da gente olhar para quem é essa mulher ou homem, né? Mas eu falo mulher porque eu gosto mais de atender mulher. Na formação vocês aprendem os dois, né? Empresa também. Mas de entender quem é aquela pessoa, o que ela deseja e fazer disso o caminho, né? Para você conduzir até onde ela quer chegar. E essa transformação é linda, maravilhosa, irreversível. E como eu falei, a consultora vive essa transformação antes. A gente só consegue levar para o outro aquilo que a gente viveu. Então a consultora vive essa transformação ao longo da formação. Por isso que eu falo, não precisa ser estilosa, não precisa ter o guarda-roupa cheio de roupa, não precisa ter 20 anos, pode ter 50, 60, 70, não tem limite de idade, não tem limite de peso, não tem limite de escolaridade. A consultoria de imagem e estilo é para todas. Se você sente aí no seu coraçãozinho, né, vendo eu falar da consultoria, você já se imagina trabalhando com isso, seu coração vibra. Olha, tenha certeza que você tem um chamado. Você tem um chamado para transformar vidas através da imagem pessoal. Daqui uns dias eu vou convidar vocês para, olha lá, minhas lindas, maravilhosas, experientes. E elas são poderosíssimas. Como eu amo minhas alunas. Vocês vão receber convite meu, chamando vocês para o treinamento gratuito. Dia 11 a gente começa. E aí vai ser mão na massa, hein? Vocês vão aprender comigo algumas dessas etapas na prática. Dia 11, hein? Já anotem aí, já tô dando spoiler, que dia 17 a gente abre a próxima turma. Quero ver minhas novas alunas, consultoras, levando esse conteúdo incrível para o mundo inteiro. Apaixonante, né, meninas? Quem gostou dessa live, fez sentido para vocês? Olha lá, Kátia, estou fazendo curso, estou amando. Que bom, minha linda, maravilhosa. Eu amo quando eu encontro minhas alunas nas lives. Maravilhosas. Minhas lindas, amei estar aqui com vocês. Essa live foi incrível falar desse processo de transformação, porque não é um processo que a gente só leva para as pessoas, a gente vive ele. E a gente se encanta com ele, né? É tão necessário. Consultoria de imagem e estilo é vida, é para todo mundo. Não é só para quem tem super dinheiro, não é só para quem é famoso, é para todo mundo. Tá fazendo de marketing digital, Márcia? Ah, que linda! Eu ensino minhas alunas no Consultora Digital a como dominar o digital aqui também, a como fazer grana, né? Se posicionar para lucrar com o digital. É isso aí. Meus amores, grande beijo para vocês. Amo estar aqui com vocês e a gente vai conversando lá nos stories, tá? Tô sempre lá respondendo, direct. O direct às vezes bomba, não consigo responder todo mundo, mas tô sempre de olho. E qualquer dúvida, manda na caixinha de perguntas. Caixinha é maravilhoso, eu consigo ver tudo. Nem sempre responder tudo, mas a gente consegue ver. Beijo, meus amores! Até mais, ó. Dia 11 vai ter treinamento gratuito. Então,
Fiquem de olho aí para vocês fazerem a inscrição gratuita de vocês. Beijo! Até mais!